Vamos lá. Então, vamos só voltar aqui um pouquinho, acho que caiu mais ou menos aí. Então, alguns fatores que vão influenciar, como a gente falou lá anteriormente, a história natural da doença, né? Nessa progressão da doença, né? Na condução, né? Como é que isso funciona. Então, alguns fatores vão influenciar, dentre os fatores biológicos, ter mais de 50 anos, aumenta em 3 vezes a chance de desenvolver tendinopatia do manguito rotador. Então, se essa pessoa tem 50 anos e for homem, tem chance maior do que na mulher, mas isso depois dos 65, 70 anos, isso se iguala, né? Então, homens e mulheres vão ter a mesma chance de desenvolver uma lesão do manguito rotador. Isso não existe essa relação de ter lesão e ter sintoma, né? Como a gente viu lá naquele gráfico lá no início, tem um número muito alto, muito grande de pacientes assintomáticos e que têm lesão do manguito rotador. Alguns fatores. Oi, pode falar. Mas, mas em relação à dor, a gente sabe que talvez não tenha sintoma, mas na função. Então, pode ter alteração ou não da função. Isso não quando a gente fala em sintoma, existe uma relação muito grande com a função. Quando a gente for ver lá o quadro clínico, tá muito próximo. Porque o que impede o paciente que tem uma lesão no manguito rotador, o que gera uma perda da função, normalmente é a dor. É a dor e perda de força, né? Principalmente, dependendo do grau da lesão, né? Se é uma lesão mais extensa, o número de tendões que estão comprometidos ali, há uma perda de força, que é uma relação com a função muito direta, e a dor, né? Então, dor e função estão muito próximos. Tá? Quem foi que perguntou? Jansen. Jansen, boa. Tá? Entendeu, Jansen? Então, existe essa relação muito direta aí da dor com função e vai ser pior ainda que o que os estudos têm mostrado, que quanto maior a lesão, mais propensão o paciente tem de desencadear um quadro doloroso, né, e funcional. Então, essa relação ela está bem próxima assim, de dor e função. Ih, caceta. Então, vamos lá. Fatores anatômicos. Então, esse estudo foi um estudo que é até bem interessante. Assim, eles pegaram 119 pacientes com acrômio ganchoso, né, o esporão ganchoso, né, seria essa figura aqui, ela retrata bem o que seria o acrômio, né? Então, 119 pacientes com o esporão se projetando para a superfície acromial. Então, são pacientes sintomáticos, porém sem lesão do manguito rotador. Essa avaliação ela foi feita por ressonância magnética. Então, eles pegaram os pacientes, fizeram ressonância em todo mundo, os pacientes eram sintomáticos, fizeram ressonância em todo mundo e nenhum deles tinha ruptura, né? Não tinha nenhuma lesão do manguito rotador. Eles foram tratados com medicação e fisioterapia, ou seja, tratamento conservador, tá? E acompanhados por 2 a 5 anos. Né? 15% dos pacientes não melhoraram, não tiveram nenhuma melhora. Tá? Então, dos 119, se eu não me engano, o número era de acho que 18 pacientes, se eu não me engano. Desses 119, 18 pacientes não melhoraram com tratamento conservador. Né? Então, ainda eram assintomáticos. Eles foram submetidos a uma acromioplastia, tá? Artroscópica, e nessa acromioplastia foi detectada lesão do manguito rotador, ou seja, ruptura do manguito rotador. Então, isso sugere, né, que esses pacientes que tinham acrômio ganchoso, eles desenvolveram uma lesão por conta da anatomia, por conta do acrômio ganchoso. Ou seja, o fato de ter um acrômio ganchoso sugere que desenvolva uma lesão ou uma ruptura do manguito rotador, tá? Pensando no impacto
da cabeça humeral junto ao acrômio, tá? Ao teto do acrômio. Beleza? Então, sugere-se que esses pacientes eles tenham desenvolvido, não foram os outros pacientes, isso fica bem claro, assim, todos os outros pacientes, eles não foram submetidos à ressonância, tá? Só esses 15%, que foram submetidos, no caso, a uma cirurgia, né, artroscópica, e foi detectado uma lesão do manguito rotador. Tá? Então, sugere-se que o acrômio ganchoso possa ser uma causa de desenvolvimento de ruptura do manguito rotador. Tá? É um mecanismo extrínseco, né? Está fora do tendão. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos em frente. Outros fatores anatômicos são esses 3 índices aqui de avaliação, né? Quando a gente pega um paciente, isso é feito ao exame de imagem, né? O raio-x simples. São 3 parâmetros, mas que eles vão aferir, na verdade, com o mesmo objetivo, né? Existe essa relação do posicionamento do acrômio para com a cabeça do húmero, né? Então, são 3 medidas para verificar a relação da cabeça humeral com o acrômio e a ação do deltoide, que está nesse esquema aqui, é essa região aqui. Então, isso aqui seria a musculatura do deltoide, né? O deltoide ele faz a abdução, basicamente. É um músculo, um potente abdutor do ombro, né? E é na abdução onde há essa aproximação do acrômio com a cabeça humeral. Então, essas 3 medidas as visam verificar a relação da cabeça humeral e acrômio e a ação do músculo deltoide, ou seja, uma resultante de força pela ação do deltoide. Então, uma vez que o acrômio, como está aqui na figura B, uma vez que o acrômio ele está mais lateral, o deltoide assume uma vantagem mecânica, tá? Uma vantagem mecânica no deslizamento superior, essa força resultante aqui, ó. Tá? Então, aqui é a ação do músculo deltoide, aqui é uma força compressiva, a resultante dessas 2 forças é uma resultante pela ação muscular do deltoide, ou seja, há um deslizamento superior da cabeça humeral em relação ao componente rotacional do húmero. Tá? Então, quando a gente abduz, quando o húmero está mais próximo do acrômio, o acrômio está mais lateral, a força resultante de impactação é maior. Tá? Diferente se o acrômio ele está mais medial, há uma força resultante compressiva maior, ou seja, da cabeça humeral em relação à glenoide, uma estabilidade maior da cabeça humeral em relação à glenoide. Tá? Então, quando o acrômio, melhor dizendo, quando o acrômio ele está mais lateral, há uma força resultante do deltoide, uma vantagem mecânica do deltoide de deslizamento superior da cabeça humeral. Então, dessa forma, aumenta o risco de impacto articular mecânico. Mais uma vez, um fator extrínseco, gerando maior chance de lesão do manguito rotador. Beleza? Isso às vezes é um pouco complicado de visualizar, tá? Mas é uma força resultante mesmo. Então, é ação muscular do deltoide, é o posicionamento do deltoide, se o deltoide está mais afastado do húmero ou não. Então, quanto mais afastado ele estiver do húmero, maior a força compressiva. Quanto mais próximo ele estiver, maior a força de impactação, de deslizamento superior da cabeça humeral, aumentando o impacto assim. Beleza? Então, fatores anatômicos, o acrômio ele tem uma relação aí com as chances de se desenvolver, não que tem que desenvolver, mas chances de desenvolver uma lesão do manguito rotador. Tá?
esse aqui é um estudo bem grande, assim, onde eles verificaram várias atividades, assim, vários fatores que podem influenciar não só fatores mecânicos, mas até fatores metabólicos, como a gente vai ver na frente, como a diabetes, né? Então, é uma revisão sistemática. A revisão sistemática a gente pega vários estudos que falam de um determinado assunto, né? Então, faz-se, e aí tem uma um trato estatístico, né, desses dados. Então, divide-se os estudos que falaram, por exemplo, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês, estudos que mostram a relação de tendinopatia com trabalho, com pessoas que trabalham com o ombro, com o braço acima de 90 graus, acima do nível da cabeça, né? Sei lá, um pintor, sei lá, um marceneiro, enfim, atividades que as pessoas trabalham com o ombro, com o braço acima da linha do ombro. Então, essas pessoas que trabalham com os braços acima do nível do ombro, elas têm 2 vezes mais chances de desenvolver a tendinopatia do manguito rotador, né? Pessoas que trabalham ou que fazem alguma atividade onde há uma abdução sustentada e esses movimentos são repetidos, elas têm 2,5 vezes chances de desenvolver uma tendinopatia do manguito rotador. Tá? OR quer dizer, aqui, ó, odds ratio, que é probabilidade, né? Seria a probabilidade de desenvolver determinada situação. Tá? Então, é o risco que a pessoa tem. Então, quem realiza alguma atividade de abdução sustentada e repetida tem 2,5 vezes chances de desenvolver uma tendinite do manguito rotador. Pessoas que trabalham com força e com alta frequência de trabalho, de 2 a 3 vezes chances de desenvolver uma tendinite do manguito rotador, né? Então, são fatores mecânicos. Exposição a trabalho de força, pessoas que trabalham pegando muito peso. Isso variou de 3,3 até quase 5 vezes, né? Então, aí, 4 vezes mais ou menos chances de desenvolver uma tendinite do manguito rotador. Atividades físicas, eles avaliaram nadadores que vão ter aí 2 vezes mais chances de desenvolver uma tendinite do manguito rotador, e treinos com peso. Não falou nada de crossfit, fala de treino com peso, seja musculação, ou seja, enfim, né, halterofilismo, o levantamento de peso. Tá? Então, isso aqui é um fator bem importante, assim, né? Se a gente for pensar no paciente que nos procura, né? Entender na história dele ali que atividade que ele executa, se ele faz atividade física, com que ele trabalha, né, de que forma que ele trabalha, isso é importante até para a gente poder mensurar e ver o que a gente pode adaptar no tratamento, ou melhor, conduzir o tratamento desse paciente, né, até em relação às orientações do trabalho, enfim, possíveis adaptações. Fatores metabólicos, né? Isso tudo que a gente está falando são, pensando na história natural da doença, né? Fatores que influenciam no desenvolvimento dessa patologia. Tá? Então, a diabetes ela pode aumentar cerca de 2 vezes a chance de desenvolver tendinopatia do manguito rotador, mesmo com o paciente tendo controle glicêmico, né? Mesmo o paciente insulino dependente, que faz uso de insulina ou faz uso de alguma medicação para controle da glicemia. E os pacientes com hipertensão arterial podem ter até 4 vezes chance de desenvolver tendinopatia do manguito rotador. Tá? Isso aqui é um ponto interessante. Se a gente for pensar, os pacientes eles desenvolvem tendinopatia do manguito rotador acima de 50 anos. Então, já são pré-idosos aí, né? Ou então até idosos, acima de 65 anos. É muito comum de pacientes já nessa idade de terem também hipertensão arterial. E o tratamento conservador ele vai consistir em progressão de carga, em exercício físico também, né? Então, a gente vai ter que pensar direitinho no controle dessa carga para que a gente também não
prejudica esse paciente, para que a gente tenha um cuidado maior com o controle de carga para esse paciente que tem hipertensão arterial sistêmica, né? E que tem altas chances de desenvolver tendinite do manguito rotador. Lembrando que o fato de desenvolver tendinite do manguito rotador não tem relação com perda de função ou de desenvolver um quadro doloroso. Tá? Isso vai acontecer. Tá? Quanto mais velho o paciente vai ficando, maior a chance dele desenvolver uma perda funcional ou desenvolver um quadro doloroso. Tá? Aqui uma classificação. A classificação para lesão do manguito rotador, ela tem várias formas de classificar, né? Eu resumi aqui o que mais comumente é usado, somente para o tratamento. Então, dentre as lesões parciais, a gente vai subdividir em grau 1, grau 2 e grau 3. Se 25% do tendão foi acometido, a gente vai pensar em grau 1. Se foi 50%, ou seja, metade do tendão foi acometido, uma lesão parcial, vai ser grau 2. E se tem mais de 50%, vai ser grau 3. Das lesões completas, tá? Se a lesão ela tem menos que 1 centímetro, é uma lesão pequena. Se ela tem de 1 a 3 centímetros, vai ser média. Se ela for de 3 a 5 centímetros, uma lesão grande. E se for mais de 5 centímetros, é uma lesão maciça. Tá? É uma lesão bem extensa. Então, isso aqui é uma das formas da gente pensar em classificar, até mesmo para o tratamento, isso vai ser importante. Para a gente poder alocar esse paciente, se esse paciente vai ser indicado para cirurgia ou não, e alguns parâmetros que são levados em consideração para o tratamento conservador ou o tratamento cirúrgico. Né? Elas podem ser classificadas também como aguda, crônica ou crônica agudizada, né? Assim como também se é de ordem traumática ou de ordem atraumática, que são as lesões degenerativas, que normalmente são as lesões que vão acometer aí os nossos pacientes acima de 50 anos. Beleza, pessoal? Tudo certo? Podemos continuar? Então, em relação ao quadro clínico desse paciente, os pacientes com lesão no manguito rotador, eles podem ser pacientes sintomáticos, né? Então, paciente com ruptura sintomática do manguito rotador. Caramba, tá no final já. Pacientes com ruptura sintomática do manguito rotador apresentam dor no ombro, perda de força ou limitação, ou ambos em amplitude de movimento ativo. Então, alguém falou aí acho que foi o Jansen. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pessoal, Gustavo, fecha o seu áudio aí, por favor. Então, foi alguém que perguntou, acho que foi o Jansen, em relação aos sintomas, né? Se esse paciente vai desenvolver dor ou não, ficou claro ali, mas em relação à perda de função. Existe essa relação de perda de função e dor, tá? Normalmente, a dor está relacionada à amplitude de movimento ativa, né? Então, se a amplitude de movimento ativa, a gente vai pensar em função, né? Então, há um movimento ativo. Tá? Então, normalmente a dor ela também interfere no sono. Então, nesses pacientes crônicos, a gente sabe que o sono ele é fundamental, então é um ponto crucial para a gente trabalhar com o nosso paciente crônico, né? Então, sono foi feito para descansar, o paciente tem que se regenerar, tem que se restabelecer. Então, é no sono que esse paciente ele vai se restabelecer. Então, se esse paciente não consegue dormir direito, aumenta os níveis de estresse, aumenta o nível de ansiedade, aumenta a quantidade de liberação de cortisol e de outras substâncias nocivas
e que tem relação direta com desencadeamento de dor, né, com facilitação descendente, facilitação ascendente de um quadro doloroso. Então, isso aqui é um ponto importante. Então, a gente chegar ou propor estratégias para que o paciente consiga melhorar a qualidade do sono vai ser fundamental aí para a gente poder controlar o quadro doloroso desse paciente. Tá? Lesões maiores podem resultar em desequilíbrio na cinemática do ombro. Então, se há um desequilíbrio da cinemática, a gente pode agravar a função desse paciente, pode levar a um quadro doloroso também, né? Então, as lesões, elas podem, então, uma lesão mais maciça, por exemplo, pode levar a uma perda de força, por exemplo, e dessa forma levar a um desequilíbrio da cinemática do ombro, tá? E perda da função. A evidência de uma associação entre patologia e dor ainda é conflitante, como eu falei. Então, existem pacientes que têm sintoma, mas não têm uma lesão tão extensa, e o contrário também acontece, pacientes com lesão extensa, mas assintomáticos. A progressão do tamanho da lesão prediz sintomas aumentados, então isso é uma contradição. Isso tudo foi pego de uma revisão sistemática da Cochrane, tá? Então, uma revisão bem grande, então, onde há um conflito entre alguns estudos, né? Então, há uma associação da progressão da doença, ou seja, do aumento da lesão, com o aumento dos sintomas. Isso também está relacionado com o aumento da idade, ou seja, o paciente vai ficando mais velho, há uma propensão a aumento da ruptura ou da lesão e, da mesma forma, o desencadeamento de sintomas, né? Ou a progressão desses sintomas. As rupturas assintomáticas se tornam sintomáticas no acompanhamento em 50% dos casos. É exatamente o que eu acabei de falar. Então, pacientes com ruptura assintomática, com o passar do tempo, metade desses pacientes eles começam a se tornar assintomáticos, ou seja, uma progressão da patologia, né? Uma história natural da doença. Várias descobertas sugerem que a lesão em si não pode explicar os sintomas isoladamente, ou seja, é aquela velha história entre a não associação de dor e tamanho de lesão, ou seja, não existe uma relação direta de extensão de lesão com quadro doloroso ou com perda de função. A prevalência de anormalidades assintomáticas é alta e aumenta com a idade, então foi o que eu já falei anteriormente. Então, quanto mais velha a pessoa vai ficando, maior a propensão a esse paciente se tornar assintomático. E, mais uma vez, a gravidade da ruptura não se correlaciona com a gravidade dos sintomas. Tá, pessoal? Então, tem muita coisa ainda a ser discutida, né? Não se esgotam ainda as evidências em relação até a conduta, né? Tem bastante coisa, assim, como a gente vai conduzir nosso paciente, já tem bastante coisa, mas ainda há controvérsias em relação ao tratamento cirúrgico e ao tratamento conservador, né? Que paciente que vai se beneficiar melhor do tratamento cirúrgico e qual paciente vai se beneficiar melhor do tratamento conservador. Uma coisa é certa, mesmo que a gente vá encaminhar esse paciente para a cirurgia, que esse paciente seja um paciente com uma lesão extensa, enfim, com perda de função, o tratamento conservador, mesmo assim, mesmo o tratamento conservador não sendo 100% eficiente, ele vai auxiliar no pós-operatório desse paciente, ou seja, um trabalho pré-operatório de fortalecimento, de melhora de controle motor, ele vai auxiliar no pós-operatório desse paciente. Tá? Tem alguns estudos que mostram que pacientes com indicação cirúrgica, com lesões grandes, com indicação cirúrgica, com trabalho conservador de fisioterapia associado à injeção
de corticosteroide, esses pacientes eles melhoraram no pós-operatório muito mais do que os pacientes que não foram submetidos a um tratamento conservador prévio, né? Então, ou seja, mesmo que há indicação cirúrgica, o fato da gente trabalhar esse paciente conservadoramente vai trazer um benefício no pós-operatório, tá? Então, para o nosso próximo encontro, eu já falei alguma coisa aqui sobre tratamento conservador e cirúrgico, mas o que é mais indicado? O que a gente vai fazer com esse paciente? E se o tratamento conservador, de que forma que a gente vai trabalhar, né? E se ele é cirúrgico, qual paciente que se enquadra no tratamento cirúrgico, né? Então, isso são algumas questões aí que eu coloco aí para vocês, tá? Para vocês pesquisarem, tirarem dúvidas e que a gente possa conversar na próxima semana, tá bom? O que eu tinha para falar com vocês hoje era isso. É uma introdução aí às tendinopatias do manguito rotador, ou de dor no ombro, né? Há uma incidência grande, como a gente já viu, de tendinopatia do manguito rotador, quando a gente vai falar de dor no ombro. Então, de 100 pacientes que chegam com dor no ombro, 75% deles, ou seja, 75% desses pacientes, vão ser pacientes com alguma lesão no manguito rotador. Tá bom? Dúvidas? Questões? Tá todo mundo aí assim? Quais são as pesquisas que é para ser feita mesmo? Os pacientes conservadores? Então, isso. Tratamento do paciente com lesão do manguito rotador, tá? Tratamento cirúrgico, tratamento conservador, o que as evidências estão mostrando. Ok. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais na próxima semana sobre isso. Terça-feira é feriado. Sério? Jura? É real. Isabela. É feriado de quê? Tiradentes. Então. Feriado nacional. Não, deixa eu falar, olha só. Até deixar bem claro, assim, eu não sei se eu pareci grosseiro quando eu falei que eu não sou católico, tá? Mas eu já tinha preparado aquilo ali e assim, eu deixei bem aberto, quem quisesse fazer, podia fazer. Quem não tivesse algum problema em fazer, entrava em contato, depois fazia, ou se não quisesse fazer, é mais para a gente ter um feedback, que eu acho que é importante, tá? Mas realmente, assim, para mim, sábado e domingo não tá nem rolando, assim. Tô tentando, mas tá complicado. Como estou nessa pegada aí também, tô aqui com fisioterapia, mas estou com costura também. Hoje eu fui fazer entrega, então estou no delivery. Estou até sentando na máquina, olha que maneiro. Estou sentando na máquina de costura e estou costurando. Então, olha, estou aprendendo novas habilidades aí. Então, de repente, se a fisioterapia não der certo, costura. Vou começar a vender coisa aí. A esposa já vende, já começou, então... Então, pessoal, é isso. Então, terça-feira que vem é Tiradentes, é 21, então, terça-feira que vem. Tá. Beleza. Então, quarta-feira todo mundo online, né? Quarta-feira a gente tem aula. Tem aula, né? Tá. Melhor deixar essa parada para terça-feira mesmo. Depois, então, vamos ver no grupo, então. Olha, eu tô disponível, entendeu? Então, no bom sentido. Então, assim, a gente vai conversando, vamos amadurecer isso aí, mas de qualquer forma é feriado, ok. Não vou fazer também todo feriado vocês fazerem alguma coisa, né? Mas se por votação todo mundo aceitar, eu dou a aula. Quem não quiser assistir, assiste lá depois, online,
enfim, vai ficar gravado de qualquer forma. Beleza? Tudo certo? Pessoal, botem as carinhas aí, por favor, para eu tirar uma foto. Agora todo mundo rindo, assim, que feliz, que, pô, que adorou a aula, que foi super, porra, proveitosa, né? Aldo, isso não tem jeito não, é isso aí mesmo. Tá escuro, só mostra o dente. É, não, tá bom, porra. O fundo é branco, Bruno. Gustavão, se Leandro aparecer, porra, aí vai pro 10. Aí, garoto. Gustavão também. Letícia. Cadê a Letícia? Aí, pessoal. Isso aí. Valeu, obrigado. Dúvidas e questões, podem mandar por WhatsApp aí. E Jansen está online ainda? Jansen, cara, eu não esqueci de você não, cara. Você me mandou uma questão interessante, assim, eu não esqueci de você não. Eu não... Tô sim, meu amigo. Pô, desculpa, eu não esqueci de você. Eu li lá o artigo que você me mandou. É bem relevante, assim, mas o que eu posso te adiantar, assim, tem muita gente aproveitando do marketing, né? Isso é um assunto que já foi bastante estudado, ainda é bastante estudado, né? Que é dor lombar. Depois eu posso até colocar no grupo, mas eu vou te mandar inbox lá, que você me mandou inbox. Mas o Jansen me levantou uma questão, pessoal, de um grupo lá de Porto Alegre, se eu não me engano, né? Não sei se você acompanha, Jansen, eles lá e tal, mas é um grupo que faz um trabalho com pacientes com dor lombar, que eles têm enfim, tem uma linha de raciocínio lá relacionado a... É bem parecido com o que se falava de estabilização segmentar vertebral, tá? Mas eles associam muito a atividade diafragmática na estabilidade ou no tratamento do paciente com dor lombar, né? Na maioria das vezes crônica. Então, é bem interessante. Eu vou te mandar lá por inbox lá e de repente para o grupo também ficar ciente, tá bom? Mas é uma ideia interessante, mas que a gente já viu que meio que caiu por terra. A gente ficar tão bitolado nisso aí, tá bom? Já te adiantando, dando spoiler aí. A gente conversa online. Alô, privado. Valeu? Pessoal, até mais. Se cuidem. Quem está trabalhando aí, quem está botando a cara aí, se cuidem mais ainda. Gustavo, não precisava botar essa camisa tão feia, assim, online, não. Mas se cuidem. Eu botei essa camisa aqui porque eu estava sem camisa, tinha acabado de chegar do trabalho. Tava tranquilo. Então, se cuidem aí, se estiver no front aí, se cuide mais ainda. Tá? Saúde aí para todo mundo e boa noite. Vocês podem ir saindo que eu vou fechar aqui.